Fala galera, Júlio César Arqueiro com vocês, nosso primeiro vídeo tutorial que vai ser lançado aqui no nosso canal, certo? Esse vídeo que vai dar um pontapé inicial aí para diversos outros tutoriais que a gente vai estar lançando, todos eles com o objetivo aí de estar ajudando, dando um apoio aos nossos amigos RPGistas, tanto narradores como jogadores, ok? Antes da gente começar a falar aí sobre o tema desse vídeo especificamente, eu queria só dar uma apresentadinha aí para vocês na minha pessoa, né? Eu sou o Júlio César, como eu já falei, atendo desde os 16 anos aí com o nick de Arqueiro, com K, diga-se de passagem. Tenho hoje 25 anos, ou seja, já estou há 9 anos aí trabalhando com esse nick desde que eu me tornei narrador. E hoje o meu foco é RPG online. Eu estou muito hoje, diariamente praticamente, num programa chamado RPG 2IC. Um forte abraço aí aos meus amigos do RPG 2IC. Mas também tenho alguma experiência em RPG de mesa e também narrando aí por Skype e outros dispositivos aí de comunicação ao vivo, legal? Então vamos lá, galera. Pra gente começar, pra eu dar um apoio aqui pra rapaziada, alô, você que tá começando agora no RPG, alô, você que já joga, mas tá querendo um XPzinho a mais, alô, você que realmente tá precisando melhorar a sua interpretação e a criação do seu personagem. Esse vídeo é para você, meu jovem aprendiz Padawan, legal? Então hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre criação de personagens. Show de bola? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pega a caneta, pega o papel, se tiver no computador, abre o bloquinho de nota porque você vai anotar, querido. Vamos lá, se você for um cara que quer crescer, você vai anotar. Para começar, olha só, você tem uma ficha de personagem em branco, querido. É Leonardo da Vinci diante de uma tela em branco para pintar uma obra de arte, tá entendendo como é que é? Não faz isso de qualquer forma, por favor, filho. Não faz isso de qualquer forma. Para um pouquinho, trabalha, larga essa preguiça de lado, vai pensar numa historinha bacana, vai pensar num negocinho legal. Por quê? Primeiro de tudo, teu personagem precisa ter o que, amigo? Todo indivíduo precisa ter personalidade, legal? Então vamos começar por isso, personalidade. Olha só, teu personagem, ele precisa ter um jeito de falar, ele precisa ter uma mania, ele precisa ter um costume, ele precisa ter características que o tornem único. Show de bola? Então olha só, define primeiro, como é que ele fala? Ele é um cara que fala com muita gíria, ele é um cara que fala mais certinho, ele é todo intelectual e papapá, das controvérsias do universo. Gente, define isso, muito importante, coerência. Claro, se você vai fazer um guerreiro com força 300 e carisma 6 ou inteligência 3, por favor, não se refira ao indivíduo ao seu lado como Vossa Excelência, tá? Porque acreditem, eu já vi isso. O cara criou um guerreiro com força lá em cima, inteligência e carisma lá embaixo, e todo mundo que conversava com ele, não, porque a minha atitude vai passar pela vossa aprovação, para o deleite da nossa aventura. Pelo amor de Deus, gente, coerência na hora de definir isso, tá? Manias, o teu personagem fica nervoso, coça a orelha, ele é um personagem que gagueja sob pressão. Costumes, ele fuma, não fuma, bebe, não bebe, o que ele faz? Entende? São características que, por mais banais que elas possam parecer, em determinados momentos elas podem fazer a diferença e dar uma personalidade mais marcante aí ao seu indivíduo, ao seu PJ, ok? Agora, muito importante, gente, quando a gente fala em personalidade, presta atenção, jovem aprendiz Padawan, vamos falar de alinhamento. Alinhamento é muito, muito, muito importante. Já existem alguns sistemas, como o D&D, por exemplo, que já trabalham com essa questão do alinhamento, certo? Mas alguns jogadores, às vezes, sabe de nada, inocente, né? Passa batido, acha que aquilo não é importante, é só mais um campinho da ficha preencher e esquece do que aquilo pode definir para ele. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então olha só, galera, alinhamento é muito importante, muito importante. Então anota aí, olha só, quando você for criar teu personagem, cria dois alinhamentos para ele, um alinhamento moral e um alinhamento social. Qual a diferença? Alinhamento moral é como ele vai se comportar de acordo com a sua própria consciência, e o alinhamento social é como ele vai se comportar diante da sociedade, legal? Como é que a gente pode classificar? Alinhamento moral. A gente pode classificar um personagem moralmente bom, moralmente neutro ou moralmente maligno, legal? Então olha só, personagem bom, quem é esse camarada? Personagem bom é o famoso heróizinho, é o Mr. Nice Guy, é o cara legal, é o cara que ajuda as velhinhas, é o cara que resgata os gatinhos das árvores, ele é o cara que quando vê alguém lá sendo atacado no meio da estrada, ele vai defender, porque, poxa, é uma pessoa indefesa. Um personagem bom, ele vai prezar pela honra, ele vai prezar pela justiça, ele vai prezar pela verdade, ele não precisa ser um paladino, tá, gente? Eu não tô falando isso, eu sei que eu tô falando de um jeito que às vezes conota, mas não é.
Um personagem bom, ele pode conhecer a maldade, ele pode ter passado por coisas ruins na vida dele, mas ele opta por não usar isso nas suas atitudes. Pelo contrário, ele opta por combater essas coisas. Então, personagens bons são aqueles que defendem os fracos, eles lutam por causas justas, eles batalham por aquilo que eles acreditam, pela verdade, para acabar com a opressão e coisas desse tipo. É o famoso herói padrão, legal? Esse é o personagem bom. Agora existe também o personagem neutro. Quem é esse amigo? É o amigo mais elástico. É o amigo que a consciência dele não pesa tanto. É um cara que, para ele, não existe esse lance de bem e mal, da luta eterna e tal. Não, para ele, atitudes boas podem ser cabíveis numa determinada ocasião. E atitudes ruins podem caber a outras. E nem por isso ele vai deixar de dormir. Legal? Ele é um cara que a questão da consciência dele é mais maleável. Ele pode ter atitudes boas, ele pode ter atitudes ruins, né, de acordo com a visão de alguns indivíduos, mas ele não se vê obrigado a seguir um dos alinhamentos, legal? Ele vai sempre se manter naquele meio termo. Uma característica interessante dos personagens moralmente neutros é que eles são um pouquinho imprevisíveis, entende? Porque, assim, você pode ter um personagem diante de uma situação, você acredita que não, ele vai me ajudar, legal. Aí quando você vê, ele entrega o ouro pro bandido e você fica rendido. Então a coisa é um pouco complicada. O personagem neutro, ele é muito maleável, então às vezes prejudica um pouco nessa parte da confiança, legal? Personagens malignos, quem são eles? São aqueles caras que valorizam seus desejos, suas ambições acima de tudo e de todos, né? A vida das pessoas não vale, a vontade das pessoas não vale, o que vale é a vontade dele, são os desejos dele, as ambições dele, a vida dele. Então, se um personagem maligno, por exemplo, tiver com a sua vida em risco e ele tiver que chutar alguém na frente dele para morrer por ele, não tenha dúvida, será chutado, certo? É mais ou menos isso aí que a gente pode exemplificar como um personagem maligno. Então, olha só, galera, para começar, define, teu personagem vai ser bom, teu personagem vai ser neutro, teu personagem vai ser maligno, porque só isso já vai te ajudar muito, 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 muito na interpretação, legal? Agora vamos falar rapidinho da questão aí do alinhamento social. Como é que você pode dividir? Você pode ser ordeiro, você pode ser neutro também e você pode ser caótico, legal? Quem é o cara ordeiro? O cara ordeiro é aquele cara que ele acredita que as leis, as regras, os governos, eles são importantes para a sociedade. Uma sociedade não pode existir sem regras, não pode existir sem uma hierarquia, sem um governo, sem leis. Então, por conta disso, ele acaba sendo um cara o quê? Seguidor da lei, ele é um cara direitinho, é um cara que caminha conforme a banda toca, legal? E ele defende isso também. Personagens ordeiros, por exemplo, soldados, né, militares, governantes, servos de governantes e até mesmo civis comuns que se submetem às leis do seu reino. Isso pode ser também considerado aí como um alinhamento social ordeiro, legal? Existe o camarada que é socialmente neutro. Quem é esse? É aquele para quem a lei não fede nem cheira. O fato de um camarada neutro seguir ou não uma lei, se curvar ou não diante de um rei, vai depender unicamente das atitudes desse rei ou daquilo que essas leis pregam para ele. Se tudo isso estiver de acordo com a opinião particular dele, show de bola, vamos todos nos abraçar e cantar Kumbaya, legal? Agora, se a coisa não funcionar, se não tiver compatibilidade entre o conceito pessoal do personagem e aquilo que estão tentando empurrar para ele, irmão, não vai descer pela goela, legal? Olha só, o maior exemplo do mundo de personagem socialmente neutro, Robin Hood. Poxa, o xerife lá, os governantes, olha, Robin, você não pode roubar, legal, Robin, pô, bacana, mas ele ia lá e roubava, ele roubava dos caras, velho. Ele não roubava, ele roubava dos caras que diziam que não podia roubar, e ele chegava lá e distribuía pra galera necessitada. Ele era um cara que se dedicava ali à filantropia e tal, então ele roubava do rico, jogava no pobre, e olha só, ele dormia tranquilaço, mano. Pô, mas tu roubou? Tô tranquilaço, mano. Por quê? Porque ele era um cara neutro, ele era um cara que ele não se prendia às leis, ok? As leis serviam quando elas eram úteis, quando elas eram compatíveis com aquilo que a população necessitava. Quando não, elas eram burladas, então para que ele agisse da forma conforme a sua consciência dizia que ele deveria agir, ok? Então esse é o personagem socialmente neutro. É o personagem que não se limita pelas leis.
E existe o nosso personagem aí, que são os famosos caóticos. Quem são os caóticos? São os anarquistas. São aqueles caras que não aceitam estar sob a autoridade de alguém. São aqueles caras que eles querem dominar, eles não querem ser dominados, legal? Eles querem derrubar governos, eles querem derrubar organizações, eles querem liberar geral, eles querem realmente soltar franga, eles querem que tudo seja liberado. Você vai viver como você quiser, de acordo com a tua força, de acordo com o teu poder. Se você for um cara poderoso, você manda. Se você não for, você é mandado. É assim que funciona. Para os personagens caóticos, a sociedade se divide em duas classes: quem manda e quem é mandado. E ele vai fazer de tudo possível para estar entre aqueles que mandam. É muito importante também, gente, a gente falar que existem alguns alinhamentos, que eles podem ser misturados para dar um mix maneiro. Por quê? Porque tem muita gente que acha que um personagem bom não pode ser caótico, ou um personagem maligno não pode ser ordeiro. Mentira, mentiroso, mentirosa. Pode sim. Vamos dar um exemplo de personagem maligno ordeiro? Vamos lá, Brasilzão, olha só, coisa linda. Político corrupto. Ai, olha só, doeu, né? Então, olha só, político corrupto. O cara é mau, o cara rouba dos outros, o cara se aproveita das pessoas, o cara cresce ilicitamente, porém ele apoia o governo, ele apoia as leis. Por quê? Porque através desse governo e através dessas leis é que ele consegue exercer a sua malignidade pessoal. Olha que coisa linda, né? Então, olha só, a gente acabou de dar um exemplo aí de um personagem maligno ordeiro. Um personagem neutro ordeiro, Júlio, vamos lá. Um assassino que pertence a uma guilda de assassinos, por exemplo. Certo? É um assassino treinado. Ele é neutro, certo? Ele não liga para essa parada de bem e de mal. É ação e consequência para ele. Agora, questão de social, né? Questão social política, ele é um cara ordeiro. Por quê? Porque ele está dentro de uma organização, ele obedece hierarquias, ele obedece ordens. Então, personagem neutro, ordeiro. Legal? Então você pode, às vezes, tentar fazer um mix aí desses alinhamentos para tentar criar indivíduos realmente interessantes de você pensar, analisar e interpretar. Legal? Então a gente fecha aqui a parte de personalidade. Gente, atribuam personalidade aos seus PJs. Jovens aprendizes padawans, por favor, façam o que o tio está pedindo, que vocês vão ficar muito felizes, vocês vão agradar muito o narrador de vocês e vocês vão ver que as interpretações, os joguinhos de vocês vão ficar muito mais divertidinhos, tá legal? Agora olha só, história. Isso aqui, ó, é o segundo ponto, certo? Isso aqui é o mais importante. Presta atenção. Muita gente, quando cria um personagem, simplesmente preenche ali uma ficha, numericamente falando, e joga uma casca vazia dentro da crônica, amigo. O narrador pega aquele troço, né, que chamam de personagem, e ele não sabe o que fazer com aquilo, porque o cara não tem nada. Ele é número, são números andando pela crônica, entende? E às vezes é o próprio narrador que vai preenchendo essa casca vazia. São as circunstâncias, são os NPCs, são as quests, são o que aparece na frente dele, ele abraça, vambora, que tá junto, vem pra cá. E isso vai formando a personalidade do indivíduo de acordo com a crônica. Isso não pode acontecer, gente. Isso vai arrebentar com a tua história, com o teu jogo. O personagem tem que iniciar o jogo com a sua história totalmente definida, ok? Primeiro ponto que muita gente esquece: família. Cara, tem gente que acha que o personagem ele brota do chão, então ele apareceu, sabe? Olha, eu existo. Entendeu? É mais ou menos isso. Não rola assim, galera. O personagem tem família. Ah, mas a minha família toda morreu. Mas, pô, você deve ter avô, avó, tio, prima. Pelo amor de Deus, não esquece dos parentes. Eu sei que é ruim na vida real, mas não esquece dos parentes lá na hora da fantasia também. Porque presta atenção. Primeiro, muito clichê essa parada de a família sempre morre, né? É sempre um personagem que começa sozinho, solitário, obscuro e tal, né? Esses adolescentezinhos que criam essas fichas assim meio malucas, né? Mas enfim, gente, família é importante, tá? Família enriquece muito a história de um personagem. Família é um dos principais objetivos aí dos seus personagens, é uma das principais motivações dos seus personagens, né? De personagens interessantes. Então olha só, não deixa de lado a família não. Tudo bem, vez ou outra a família pode começar morta no jogo por algum motivo. Eu quero me vingar. Tudo bem, vai lá, se vinga. Pá, é clichê, mas se você trabalhar bonitinho, até dá pra fazer um clichê mais ajeitado. Agora,
Quando for possível, quando você achar que tá com humor para isso, bota uma famíliazinha lá pro teu personagem que você não vai se arrepender, irmão. É história para dar e vender, legal? Olha só, outra coisa, teu personagem precisa ter um círculo social. Ele conheceu pessoas na vida dele. Ele não foi um cara que foi trancado dentro de um quarto durante anos e anos e anos e anos, até de repente, gente, me revelei, agora eu vou jogar essa crônica. Isso não existe, tá entendendo? Ele foi um cara... porque, infelizmente, tem muito garoto aí, muito jogador novo, né? Eu falo novo mesmo de idade, adolescentezinho, que quer sempre fazer aquele personagem sinistro, né? O meu personagem sinistro, o meu personagem antissocial, não fala com ninguém, ele encara e nego já baixa a cabeça, porque ele fulmina com os olhos. É mais ou menos isso. Gente, sai disso, pelo amor de Deus, como dizem lá os meus amigos sulistas, pelo amor de Deus. Cara, sai disso, irmão. Para com esse negócio de criar personagem sinistro, personagem que é, pô, o cara é mal encarado, é antissocial. Pelo amor de Deus, gente. Isso é muito clichê. Isso aqui é um clichê muito chato, principalmente para narrador. O narrador tem muita dificuldade em desenvolver uma boa história para esse tipo de indivíduo. Até porque se você interpretá-lo da forma como você cria, isso dificulta qualquer andamento de crônica no mundo, legal? Então, olha só, sai um pouquinho desse quadrado, cria um personagem um pouquinho mais feliz, bota um sorrisinho na cara dele que fica tudo certo, tá legal, gente? Então olha só, círculo social, o seu personagem teve amigos, e é muito interessante às vezes você pegar esses amigos e você investir um pouquinho na história deles, porque olha só, quando você tem amigos, quando você tem indivíduos que foram importantes na história do teu personagem, mais tarde o narrador pode fazer uso desses camaradas aí pra enriquecer a tua história. Vamos supor, você tem um amigo, o Zé das Couves, pronto, você conheceu o Zé das Couves lá na tua infância, era teu amigo, teu parceiro, tal, teu melhor amigo de infância. De repente você chega lá na frente, tá numa situação difícil, papapá, não sei o que, eu vou morrer. Daqui a pouco chega lá um paladino pra te salvar. Quando ele levanta a parada do capacete, meu Deus, quem é? Zé das Couves. Exatamente, então o Zé das Couves vai te salvar, irmão. E a hora que ele te salvar, você vai olhar assim e falar: Zé, você por aqui. Exatamente, o Zé por ali. Isso vai enriquecer a tua história. Você vai ter um diálogo legal com o Zé, com certeza você vai talvez chamar o Zé para tua equipe, vai ser um NPC que vai estar ingressando na tua equipe, então isso vai enriquecer de alguma forma, amigo. Invista no seu círculo social, ok? Mais uma coisa que o seu personagem precisa, todo personagem precisa disso, de um objetivo maior. Júlio, o que é esse negócio de objetivo maior? Cara, você precisa ter um objetivo, um sonho na sua vida, ok? O personagem precisa ter uma meta. Qual é a meta desse personagem? Ah, eu quero me sentar no trono de ferro. Ah, eu quero libertar o reino da opressão do fulano. Ah, eu quero salvar a princesinha presa no castelo para casar com ela e ter uma ninhada de filhos. Mas o cara tem que ter um objetivo maior na vida dele, porque se o personagem não tem um objetivo, jovem aprendiz padawan, ele vai ser um personagem morto, ok? Ele não vai ter o que fazer nem por que fazer, vai ser aquele joguinho furreca, onde o narrador, faz essa quest X, a quest não tem nada a ver com o teu personagem, mas você vai lá e vai fazer, por quê? É só um jogo, então a coisa vai perder a identidade, tá entendendo? Coloca um objetivo maior aí na vida do teu personagem, amigo, entendeu? E isso vai dar ferramentas para o narrador para criar aí atalhos entre o teu ponto de partida e esse teu objetivo, e no meio desses atalhos ele faz aí um emaranhado de crônica com história do personagem. Quando você vai ver, isso vai ficar muito legal, porque assim, os melhores narradores são aqueles que conseguem pegar a história do personagem, a história da crônica que ele cria e fazer uma mesclagem muito legal, porque aí você consegue, além de conduzir o personagem dentro daquelas quests, daquela situação que vai se formar ao redor dele, também consegue criar conflitos familiares, conflitos morais, conflitos pessoais mesmo, sabe? Então tudo isso vai enriquecer, ó, legal? E também juntamente aí, vamos colocar no pacote, junto com o objetivo maior, o seu personagem precisa ter uma motivação. Júlio, não é a mesma coisa? Nunca será, tá bom? Olha só, o objetivo maior é aquilo que você almeja, legal? A motivação é aquilo que te empurra até o teu objetivo maior. Amigo, o teu objetivo é resgatar a princesinha que está presa no castelo.
E legal, cheguei na frente do castelo, pousa um dragão vermelho lá em cima da torre. Você olha e fala, ela não era tão bonita assim. Você vai voltar atrás, por quê? Porque você não tem motivação, legal? A motivação é aquilo que faz com que o teu personagem, ele supere os desafios, ele queira ir adiante, certo? Ah, Júlio, qual a motivação? Cara, pode ser várias coisas, o clichêzão é a vingança. Mas pode ser amor, pode ser proteger a sua família, pode ser, no caso, o clichêzão da vingança também. Você é a fidelidade, é um legado que foi deixado para você, você quer cumprir a missão de alguma pessoa que você considerava muito e que faleceu. Seja qual for, irmão, seja qual for. Uma vez eu criei um personagem de Vampiro à Máscara, cujo o objetivo dele era proteger a descendência dele, cara. E a motivação era o quê? Era a proteção à família. Então tudo isso cria aí todo um quê, né? Todo um contexto aí legal para você estar jogando. E pra gente finalizar, meus amigos, uma dica muito importante, dica de amigo mesmo, dica de parceiro, daquele que fechamento. Olha só, investe nos NPCs da sua história, legal? Como eu já dei uma pincelada aqui com vocês, quando você cria uma história e você joga NPCs nessa história, indivíduos que vão compor ali a tua história, mas você cria uma historinha pequenininha para cada um deles, você dá uma personalidade para cada um deles, você mostra para o narrador como cada um deles era. Olha só, cara, isso vai enriquecer demais a tua história. E o narrador vai te dar um abraço. Se for mulher, talvez ela te dê até um beijo, cara. Mas olha só, faz isso, investe nos NPCs. Por favor, você não vai se arrepender, você vai saber como agir em determinadas situações, você pode enriquecer a tua interpretação trazendo memórias de como era o convívio com essas pessoas no passado, enfim, existe um leque infinito aí de possibilidades para você trabalhar essas informações, legal, gente? Então olha só, para a gente não cansar você, vamos encerrar o vídeo, fica aqui as minhas dicas, ok? Invista em personalidade, invista na história do seu personagem. Perde um pouquinho essa preguiça, homem, por favor, menina, perde um pouquinho essa preguiça, vai se dedicar à sua ficha, vai se dedicar ao seu personagem, senta bonitinha na cadeira, olha só, vai digitar, vai pensar, cria com calma, não tenha pressa de jogar. Quanto melhor o seu personagem, mais você vai ficar feliz com a história, provavelmente você vai se envolver muito mais com a crônica. E olha só, importantíssimo, quando você cria um bom personagem, o narrador se empolga, irmão. Olha só, eu tô falando por experiência própria. Quando você cria um bom personagem, o narrador se empolga. E se o narrador se empolga, irmão, é felicidade para dar e vender. Legal, gente? Júlio César Arqueiro, final do nosso primeiro vídeo. Espero vocês no nosso próximo tutorial. Fiquem com um grande abraço e saudações rubro-negras.